Meu nome é Vanúbia e eu sou uma comportora evangelista. E caminhar com Deus é o que eu tenho vivido aqui todos os dias na Comportagem. Tudo começou com um convite do meu irmão e de um amigo para participar de um retiro, né? Eu fui bem resistente na época porque eu não era adventista, né? E o que eu ia fazer lá? Mas Deus já estava me chamando. E eu aceitei, né? Assim, quando eu cheguei lá, já fui impactada pelas pessoas amáveis, me acolheram bastante. E durante uma palestra do pastor Lucas sobre a comportagem, né? E o apelo dele, eu senti que era a missão que Deus tinha para minha vida. Então eu preenchi, fiz a minha inscrição, né, esperançosa, voltei do retiro, pedi um estudo bíblico, passei pelo meu batismo, foi um dos dias mais genuínos da minha vida e fiquei orando pela comportagem, né? Comecei a servir na minha igreja, mas o meu desejo era participar da missão, era estar na linha de frente, né, salvar pessoas. E no momento eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus estava me preparando para essa missão. Quando eu estava separando os cartões para poder ligar do recrutamento, eu percebi que havia um ali bem diferente dos outros, era o da Vanúbia. Ali estava o nome da cidade, o local onde ela estava, só que ali também estava dizendo que ela era de uma outra igreja, uma outra denominação. Então, quando eu liguei para ela, que eu falei sobre a comportagem, ela me revelou algo que eu não sabia. Ela me disse que através do testemunho que eu dei sobre a comportagem na minha vida, foi algo que tocou o coração dela, onde ela aceitou o chamado de Deus. Quando eu disse para ela que ela poderia sim participar da comportagem, a alegria, a firmeza me chamou muito a atenção e Deus seja louvado por isso. Ouvi a tua voz e obedeci. Abençoa a equipe Bravo, Senhor. Então, quando o pastor me ligou, né, que foi uma data que eu jamais vou esquecer, que foi 30 de junho de 2025, eu me emocionei bastante, né? Porque isso foi de contra o que eu vinha orado já há bastante tempo, né? E assim, quando eu cheguei na comportagem, fui impactada, né, pela presença de Deus, né? Fiz amigos, vivenciei milagres, né? Milagres, eles não são explicados, né? Eles são vividos. E também a minha comunhão, né? Tive a oportunidade de ter a comunhão com Deus, viver os frutos do Espírito, né? E é como o Salmo 73, 28. Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver perto de Deus. Muitas pessoas pensam que apenas números que são considerados, mas o comportor ele entende que para alcançar as pessoas, para que ele tenha êxito, ele tem que se interessar pelas pessoas, tem que amá-las, e isso mostra que ele vai ter lindas experiências e testemunhos depois para contar. Ao longo de 4 meses na comportagem, eu vivi muitas experiências, né? E muitas me marcaram, né? Teve um dia que eu saí pela manhã bem cedinho, né, para ir para o campo, e eu passei por uma senhora, né? E ela respondeu meu bom dia, e eu senti no coração de falar com ela, né? Deus me incomodou para conhecê-la, mas eu segui em outras visitas, né? E pelo propósito de Deus, eu visitei um senhor. E conversando com ele, falando sobre família, ele me contou que era esposo dela. Deus marcou aquele encontro, né? E aí quando eu fui até a casa dela, conversei com ela, né? Deixei uma coleção para aquela família, para honra e glória de Deus. E alcançou a minha família também, através da comportagem. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas também. Nós entendemos que na comportagem as vendas é Deus que faz. Nós traduzimos isso como milagres. Então cada livro entregue, cada livro que fique numa casa é os milagres que Deus realiza. Porque quando o comportor se preocupa com as pessoas, Deus faz esses milagres. E é interessante ver que nessas campanhas ela foi uma das comportoras destaques. Isso significa que ela distribuiu muitas literaturas ficam nas casas. A
comportagem deu sentido para minha vida. O meu propósito sempre foi servir. E a comportagem me possibilitou isso, alcançar pessoas, amar pessoas. E também, através da comportagem, eu consegui realizar outro sonho, que é ir para a faculdade, fazer psicologia na UniAN. E o meu arrependimento é de não ter conhecido a comportagem antes. E para você que está me assistindo agora, que sentiu aí no seu coração o desejo de ir para a comportagem, o Espírito Santo falando no seu coração, não negue esse chamado. Venha viver as experiências da comportagem, venha viver os milagres. Assim como está citado lá no Espírito de Profecia, todos deveriam passar por essa experiência. Então, vem para a comportagem.